Existem palavras que você diz todos os dias sem perceber. Elas saem quase automaticamente, misturadas à rotina, às conversas comuns, às reações impulsivas. Palavras que parecem inofensivas, normais, até aceitáveis. Mas, e se algumas delas estiverem silenciosamente te afastando da paz que Deus prometeu? E se aquilo que sai da sua boca estiver revelando mais sobre o estado do seu coração do que você imagina? Jesus nunca desperdiçou palavras. Em um mundo barulhento, onde todos sentem a necessidade de se explicar, reagir e se defender, ele escolheu o silêncio em momentos cruciais. Não por fraqueza, mas por profunda confiança no Pai. E é exatamente aí que muitos se confundem. Porque fomos ensinados a falar demais, a justificar tudo, a responder a todas as provocações, quando, na verdade, o Evangelho nos convida a um caminho oposto, o da atenção, do filtro espiritual e da rendição interior. Talvez hoje você esteja cansado sem saber exatamente por quê. Cansado de conflitos, de ruídos internos, de conversas que não levam a lugar algum. E talvez a raiz disso não esteja nas circunstâncias, mas nas palavras que você tem permitido viver dentro de você e sair de você. Jesus ensinou que a boca fala do que o coração está cheio. Isso não é uma acusação, é um convite. Um convite para olhar para dentro com honestidade e permitir que Deus trate aquilo que ninguém vê. Fique comigo até o final. Porque existem palavras que parecem comuns, mas carregam um peso espiritual profundo. Palavras que Jesus nos ensinou, com amor e sabedoria, a evitar. E entender isso pode transformar não apenas a sua forma de falar, mas a sua forma de viver. Jesus nunca tratou a fala como algo superficial. Para ele, as palavras eram apenas o reflexo de algo muito mais profundo, o coração. Por isso, quando ensinava, ele não começava tentando controlar comportamentos externos, mas direcionava o olhar para dentro. Porque palavras não nascem do nada. Elas brotam de pensamentos cultivados, emoções não tratadas e feridas silenciosas que muitas vezes ignoramos. Existe um grande engano espiritual em acreditar que o problema está apenas no que foi dito. Jesus deixou claro que, antes de corrigir a boca, é necessário permitir que Deus trate o interior. Palavras duras, impacientes, defensivas ou carregadas de julgamento revelam um coração cansado, inseguro ou desalinhado. E enquanto a raiz não é tocada, o fruto continua aparecendo. Vivemos em uma cultura que incentiva a reação imediata. Falar tudo o que sente é visto como sinceridade. Mas Jesus ensinou algo diferente. Ele mostrou que nem todo sentimento precisa ser verbalizado, porque sentimentos não processados, quando transformados em palavras, podem ferir, dividir e destruir. Quantas feridas profundas começaram com frases ditas em momentos de ira ou frustração? Jesus nos convida a uma pausa, um espaço entre o sentir e o falar. Nesse espaço, Deus trabalha. É ali que o Espírito Santo começa a alinhar o coração antes que a palavra seja liberada. Falar menos, nesse contexto, não é repressão. É sabedoria espiritual. É permitir que a transformação comece onde realmente importa. Uma das armadilhas mais sutis que Jesus nos alertou está na necessidade constante de nos explicar. Justificar cada decisão, cada atitude, cada silêncio. Como se nossa vida precisasse de um discurso permanente para ser validada. Jesus foi direto ao dizer que o nosso sim deve ser sim, e o nosso não, não. Tudo o que passa disso, segundo ele, não nasce de um coração alinhado, mas de um conflito interno. Isso não é sobre ser rígido ou insensível. É sobre integridade. Uma vida firmada em Deus não precisa de explicações excessivas para se sustentar. Quando sentimos a urgência de nos defender verbalmente o tempo todo, muitas vezes não é por causa das pessoas ao redor, mas por uma insegurança silenciosa dentro de nós. A busca pela aprovação humana começa a falar mais alto do que a confiança no cuidado do Pai. Jesus não vivia se explicando. Ele não tentava controlar narrativas, nem provar quem era. Ele sabia quem era. E essa segurança interior o permitia permanecer em silêncio mesmo quando era incompreendido. Esse tipo de silêncio não é ausência de resposta, é presença de fé. Quando aprendemos a confiar mais em Deus do que na opinião dos outros, as palavras diminuem. O coração descansa. E o silêncio se torna uma forma de adoração. Porque quem confia no Pai não precisa se justificar para todos. A verdade, no tempo certo, se sustenta sozinha.
Jesus foi claro ao nos alertar sobre o perigo do julgamento precipitado. Não porque discernir seja errado, mas porque julgar coloca o outro em posição inferior e alimenta um orgulho silencioso. Palavras de condenação não nascem da verdade, mas de um coração que esqueceu da própria dependência da graça. Elas geram uma sensação momentânea de superioridade, mas enfraquecem o espírito. Jesus corrigia com autoridade sem humilhar, confrontava sem ferir. Esse equilíbrio revela um coração totalmente submetido ao Pai e nos chama a falar com verdade, mas sempre com amor. Ao observar a vida de Jesus, fica evidente que ele evitava palavras vazias. Ele não falava para impressionar, não discursava para se exibir, nem usava linguagem religiosa para parecer espiritual. Suas palavras eram poucas, mas carregadas de vida. Isso nos confronta, porque vivemos em uma época onde falar bonito muitas vezes substitui viver com profundidade. Palavras cheias de aparência, mas vazias de transformação, se tornaram comuns até dentro do ambiente religioso. Jesus ensinou que Deus não se move por discursos longos, mas por corações sinceros. A verdadeira espiritualidade não precisa de plateia. Ela é silenciosa, humilde e se revela nas atitudes diárias. Quando alguém sente a necessidade constante de provar sua fé através das palavras, isso pode indicar um coração ainda em busca de validação humana, e não da aprovação de Deus. Há um poder espiritual no silêncio vivido com propósito. O silêncio não é ausência de fé, é confiança. Jesus se retirava, se calava, observava. E nesse silêncio, ele se alinhava com o Pai. Até mesmo palavras boas, quando ditas em excesso, podem gerar desgaste espiritual. Falar o tempo todo cansa a alma. O silêncio, por outro lado, cria espaço para Deus agir. Talvez hoje o convite seja simples, mas profundo: falar menos, viver mais. Deixar que a presença de Deus fale mais alto do que qualquer discurso. Uma das maiores provas de maturidade espiritual é aprender a não reagir a tudo. Jesus nos mostrou isso de forma clara. Diante de acusações falsas, ele se calou. Diante da zombaria, permaneceu firme. Diante da injustiça, confiou no Pai. Esse silêncio não foi passividade, foi domínio próprio no seu nível mais alto. Foi força espiritual refinada, aquela que não precisa se provar. Vivemos em um tempo em que reagir virou sinônimo de autenticidade. Mas Jesus revelou que nem toda reação vem do espírito. Muitas palavras nascem da carne, do impulso, do desejo de vingança ou da necessidade de defesa. Palavras ditas nesse estado não produzem vida. Elas apenas prolongam conflitos e atrasam processos espirituais. Existem palavras que precisam morrer dentro de nós para que a vida de Deus cresça. Palavras impulsivas, palavras que ferem, palavras que nascem do orgulho ou da ansiedade. Silenciar essas palavras não é se anular, é escolher obedecer. É confiar que Deus está agindo mesmo quando você não diz nada. Quando aprendemos a viver esse tipo de silêncio, algo muda dentro de nós. A alma se aquieta, o coração descansa, e a presença de Deus se torna mais perceptível. O silêncio, quando guiado pelo Espírito, não nos enfraquece. Pelo contrário, nos posiciona em um lugar de profunda autoridade espiritual. Nem todas as palavras que Jesus nos ensinou a evitar soam erradas à primeira vista. Algumas são socialmente aceitas, espiritualmente disfarçadas e até comuns no meio cristão. Mas Jesus, que enxergava além da aparência, sabia que certas falas revelam um coração que ainda não aprendeu a confiar plenamente em Deus. Palavras carregadas de preocupação constante, por exemplo, muitas vezes são confissões de medo. A ansiedade, quando verbalizada repetidamente, alimenta a própria inquietação. Jesus ensinou a confiar no cuidado do Pai. Ele apontava para os lírios do campo e para as aves do céu como lembretes vivos de que Deus cuida. Quando nossas palavras contradizem essa confiança, algo dentro de nós começa a enfraquecer. A fé se desgasta no excesso de preocupação falada. Há também palavras que nascem da autopromoção espiritual. Frases que exaltam a própria justiça, a própria fé, a própria santidade. Jesus confrontou duramente esse comportamento nos fariseus. A espiritualidade verdadeira não se anuncia, ela se revela. O que é secreto não precisa de plateia. Além disso, Jesus nos alertou contra palavras que transferem responsabilidade. Culpar pessoas, circunstâncias ou até Deus impede o crescimento espiritual. Palavras moldam posturas.
E quando aprendemos a alinhar nossa fala à confiança, à humildade e à responsabilidade, damos um passo profundo em direção à maturidade espiritual. Chega um momento na caminhada espiritual em que Deus começa a tocar áreas mais profundas, aquelas que não aparecem nas atitudes externas, mas se revelam nas palavras automáticas. É um ponto de ruptura silencioso. O Espírito Santo passa a nos alertar antes mesmo de falarmos. Surge uma pausa interna, um incômodo sutil, um convite ao silêncio. Muitos ignoram esse chamado, mas quem aprende a ouvi-lo começa a viver uma fé mais madura. Jesus nunca forçou transformação. Ele sempre convidou. E seguir Jesus inclui aprender a refrear a língua. Isso exige mais do que força de vontade, exige dependência diária de Deus. Porque sozinhos repetimos padrões antigos. Falamos por hábito, reagimos por impulso, usamos palavras como defesa ou como arma. Mas o Espírito nos chama a falar a partir do descanso, não da ansiedade. Quando começamos a silenciar o que não edifica, algo poderoso acontece. Passamos a ouvir mais claramente. Não apenas as pessoas, mas a voz de Deus. O silêncio deixa de ser vazio e se torna um lugar de encontro. É ali que Deus ajusta motivações, cura feridas e transforma pensamentos. Talvez uma das maiores provas de maturidade espiritual seja aprender a conviver com o silêncio sem desconforto. Porque quando as palavras diminuem, a sensibilidade espiritual aumenta. E Deus passa a falar com mais clareza ao coração disposto a ouvir. Tudo isso nos conduz a uma decisão prática. O Evangelho nunca foi apenas sobre concordar, achar bonito ou se emocionar momentaneamente. Ele sempre nos chamou à transformação real. E transformar a fala exige rendição interna. Exige humildade. Exige confiança. Porque silenciar aquilo que nasce da ansiedade, do orgulho ou da necessidade de controle não é fácil. Mas é exatamente nesse lugar que a presença de Deus se torna mais perceptível. Jesus não nos ensinou a calar por medo, mas a silenciar por fé. Ele sabia que palavras ditas fora do tempo podem fechar portas que Deus ainda está abrindo. Sabia que reações impulsivas podem atrasar processos espirituais. Por isso, muitas vezes, ele escolheu esperar, observar e confiar que o Pai estava agindo mesmo quando não dizia nada. Quando aceitamos esse convite, algo muda profundamente. As palavras se tornam menos frequentes, mas mais cheias de vida. As conversas passam a edificar. O coração se acalma. A fé se fortalece. Muitas batalhas deixam de exigir resposta, porque entendemos que Deus já está cuidando delas. Se essa mensagem falou com você, escolha hoje observar suas palavras. Permita que algumas morram para que outras, alinhadas ao caráter de Cristo, nasçam. Que suas palavras sejam poucas, mas cheias de vida. Se essa mensagem falou com o seu coração, eu quero te convidar a participar de forma simples, mas profunda. Escreva nos comentários: qual é a palavra, atitude ou tipo de fala que você sente que Deus está te chamando a silenciar neste tempo? Não como exposição, mas como um ato de entrega e compromisso diante do Senhor. Seu comentário pode ser exatamente o encorajamento que outra pessoa precisa agora. Deixe o seu like para que essa mensagem alcance mais vidas que também estão aprendendo a ouvir a voz de Deus em meio ao barulho do dia a dia. Cada curtida ajuda esse conteúdo a chegar a quem está cansado, confuso ou precisando de direção espiritual. E se você deseja continuar crescendo espiritualmente, aprendendo a viver uma fé mais consciente, madura e alinhada aos ensinamentos de Jesus, inscreva-se no canal A Voz da Verdade. Aqui, todos os dias, aprendemos que nem tudo precisa ser dito, que o silêncio também é obediência e que muitas vezes é no silêncio que Deus fala mais alto. Que suas palavras sejam poucas, mas cheias de vida.